servia no coração de José. Porque José era um rapaz novo, José era um adolescente como esse jovem de hoje. Ele poderia, irmãos, não ter deixado entrado nada na cabeça dele. Ele poderia, irmãos, ter pensado em todas as outras coisas, menos em Deus. Mas José, irmãos, deixou entrar a palavra do Senhor na vida dele. Bem-aventurado, irmãos. Ele foi bem-aventurado. Aleluia. Tantos jovens hoje, irmãos, eles mesmo vindo na casa do Senhor, eles não deixam a palavra do Senhor entrar no seu coração. Eles não deixam Deus trabalhar na vida deles. Aleluia. E quantos estão, irmãos, saem da casa do Senhor e estão lá fora, fazendo tudo de errado. José, irmãos, ele tinha, irmãos, tudo para se rebelar contra Deus. José tinha tudo para se rebelar contra o seu pai. José tinha tudo para se rebelar contra os seus irmãos. Mas José, irmãos, preferiu agradar a Deus. José se guardou para Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chegou ali na casa de Potifar, por ele ser um menino abençoado de Deus, aquele homem, irmãos, colocou ele como o mordomo, aonde ele fazia tudo, aonde ele punhava a mão, abençoado era. Aonde ele ia, o que ele fazia, irmãos, era abençoado, porque Deus era na vida dele. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que você, irmãos, enquanto você estiver guardando a palavra do Senhor no teu coração, aonde você pôr a mão vai ser abençoado. O diabo se levanta contra a tua vida, mas ele não prevalece. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele confiava tanto em José, que ele viajava e deixava José por conta da casa dele e de todos os seus negócios, de forma, irmãos, que cresceu, irmãos, de uma tal maneira, que a mulher de Potifar colocou os olhos em José e começou a desejar José. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, por vários dias, ela chamou José para deitar-se com ela. Quantos e quantos, irmãos, recebe a tentação e não resiste? Quantos e quantos, irmãos, estão caindo na tentação de Satanás? Mas José, irmãos, um rapaz, um jovem, um adolescente de apenas 17 anos de idade, ele se guardou para Deus, ele se guardou, irmãos, e não pecou contra Deus, e respeitou, irmãos, o seu Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que chegou um dia que José estava ali sozinho. Não tinha nenhum outro empregado ali junto com ele. E aquela mulher, irmão, usada pelo diabo, ela atentou José novamente. Só que dessa vez, irmãos, José, ele não conseguiu, irmão, fugir das garras dela. Ele fugiu das garras dela, irmãos, mas ele não fugiu das garras de Satanás, que prendeu ele na prisão. Satanás lutou de todas as maneiras, irmão, para matar a fé de José, para tirar os sonhos de José, mas ele não conseguiu, porque, irmão, José poderia ter perdido tudo, a sua liberdade, a sua dignidade, para com o homem, mas para com Deus, ele não perdeu. Aleluia. Irmãos, as pessoas podem se levantar contra a tua vida, irmão, para falar o que quiser contra você. Mas se você estiver, irmão, se guardando para Deus, se você estiver, irmãos, fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Deus, você vai dar a volta por cima. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher, ela conseguiu colocar
José na prisão. E foi José para a prisão. Mas a Bíblia diz, irmãos, que José, lá na prisão, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava na vida de José. Que o carcereiro, quando olhou para José, viu, irmãos, algo diferente. E é isso, irmãos, que tem que acontecer na nossa vida. Seja qual for, irmãos, a situação que você estiver, faça como o pastor falou, irmãos. Faça diferente. Faça diferente. Tome proveito, tire proveito dessa situação que você está. Eu não sei, irmão, qual é a dificuldade, mas coloque Deus na frente. Coloca Deus na frente, irmãos. Eu não sei se é no hospital. Eu não sei, irmãos, se é no meio da rua. Eu não sei se é no lugar, irmãos, preso, aonde só vai uma pessoa. Eu não sei qual é, irmãos, a situação que você se encontra. Mas eu quero falar para você nessa noite. Coloque Deus na frente. Quando vier alguém falar com você, fale de Deus. Fale de Jesus, irmãos, que você vai fazer a diferença. A Bíblia diz, irmãos, que José, ele começou, irmãos, a trabalhar ali dentro daquela prisão. José já não era um preso. José estava trabalhando ali, irmãos. E quando ele, irmãos, estava ali trabalhando, ele servia, irmãos, ali aqueles presos. José também serviu a um copeiro do rei e o padeiro do rei, que tinha entrado naquela prisão. A Bíblia diz, irmãos, que quando José chegou, eles estavam contando o sonho, irmãos, que tinham sonhado. Eu vou correr, irmãos, porque as horas já se passaram. A Bíblia diz, irmãos, que José na hora decifrou o sonho daqueles presos. Mas se passaram, irmãos. Aqueles homens saíram da prisão, porque José falou para eles que eles iriam sair daquela prisão. Um ia ser para a morte e o outro ia ser para ser exaltado. Aconteceu tudo. José falou para ele: lembra de mim, fala de mim para o faraó. Só que eles, irmãos, esqueceram. Pode, irmãos, o homem esquecer de mim, de você, mas Deus, ele não esquece. Deus não esquece. Pode o homem, irmão, prometer e não cumprir, mas Deus cumpre. Pode o homem, irmão, falar e não fazer, mas Deus faz. Deus faz. Porque, irmãos, quando o faraó teve aquele sonho, irmãos, não houve quem decifrasse. Não houve quem decifrasse. A Bíblia diz, irmãos, que quando o faraó, ele teve aquele sonho, ele sonhou a primeira vez 7 vacas gordas subindo do rio. E ele viu também, irmãos, 7 vacas magras. E as 7 vacas magras, elas comiam a gorda. E aquelas vacas magras, irmão, parecia que não tinha comido nada. Ele sonhou também, irmão, 7 espigas de milho grandes, formosas e bonitas. E também viu 7 espigas de milhos pequenininha. E as 7 espigas de milhos pequenininha, elas devoravam as 7 espigas grandes. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ele dormiu, acordou e dormiu de novo e sonhou a mesma coisa. Aleluia. Deus incomodando o faraó para tirar José da cova, irmãos. Olha, Deus incomodando, irmão. Porque quando Deus quer, irmãos, Ele faz. Quando chega a hora, Deus faz, irmão. Talvez José estivesse pensando: não aconteceu nada. Eu falei, já tem 2 anos. E até agora nada, eu ainda estou aqui na prisão. Porque, irmãos, a Bíblia diz que José pediu para que ele falasse dele para Faraó.
porque José tinha desejo de sair de lá. José queria sair de lá. Aleluia. Mas se passaram, irmãos, 2 anos e eles não falaram nada. Um morreu e o outro que ficou, que foi exaltado, que todos os dias estava ali servindo o rei, não lembrou de José. A Bíblia diz, irmãos, que naquela hora, que Faraó queria alguém para decifrar o sonho, e não houve quem decifrasse o sonho. Aí ele se lembrou de José. Aleluia. Eu vou ler aqui para os irmãos. Aqui no capítulo 41, versículo 14, diz assim: Então Faraó o chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Está vendo, irmão? Que José estava na cova. Tem pessoas que dizem, José não estava na cova. Estava sim. Aqui diz muito claro que Faraó mandou José sair da cova e barbeou José. Colocou umas vestes novas em José e trouxe José até Faraó. E a Bíblia diz que Faraó olhou para José e falou: olha, eu sonhei tal sonho, mas ninguém soube decifrar. E a Bíblia diz, irmãos, que José começou a decifrar o sonho de Faraó. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, são 7 anos. 7 anos de fartura. E 7 vacas magras são 7 anos de seca. As 7 espigas de milho gorda são 7 anos de fartura. Mas as 7 espigas de milho pequenas são 7 anos de seca. Portanto, ó Faraó, arruma alguém para tomar conta do teu reino, para plantar, para colher durante 7 anos. E nesses 7 anos você tem que estocar comida, porque depois virá 7 anos de seca. A Bíblia diz, irmãos, que Faraó olhou para José e falou: não há ninguém aqui no Egito que possa ter essa sabedoria, a não ser você, José. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando Deus quer exaltar, Ele exalta, irmão. Quando Deus quer abater, Ele abate. Mas quando Deus quer exaltar, Ele exalta. E não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir o agir de Deus, irmão. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando José saiu da prisão, ele já estava com 30 anos de idade. Ou seja, José ficou 13 anos na prisão. Aleluia. José poderia, irmãos, ter saído do caminho do Senhor. José poderia ter esquecido. José nunca esqueceu. José nunca esqueceu o Deus que ele servia, o Deus de seu pai. José nunca esqueceu, irmão. E eu quero falar para você nessa noite: não deixa, irmão, que ninguém tire a tua fé. Não deixa que ninguém roube, irmão. Irmãos, a tua fé. Não deixa, irmãos, que ninguém roube a tua alegria. Não deixa que ninguém roube a tua coroa. Não deixa, irmãos, que ninguém roube, irmãos, a tua salvação. José mesmo, irmãos, na situação que ele estava, ele não desistiu de servir a Deus. E eu vejo pessoas, irmãos, com tão pouco, desagradando a Deus. Eu vejo pessoas, irmãos, com tão pouco, aleluia, e já volta para trás. Irmãos, se espelhe nesse homem. Se espelhe nesse homem. Jovens, vocês, adultos, mulheres, homens, olha a fidelidade desse homem. Esse homem foi tão fiel com o seu Senhor, que ele poderia, irmãos, tivesse sido qualquer um,
Poderia, irmãos, ter traído aquele seu senhor com aquela sua senhora. Mas ele, irmãos, ele não fez. E ele ainda temia a Deus. Ele falou: além disso, eu temo a Deus, eu não posso pecar contra Deus. Eu quero falar para você nessa noite, irmão. Para você poder ser exaltado, irmão, você também tem que obedecer. Para você conseguir sair da cova, não adianta você querer de qualquer jeito, não, irmãos. Não adianta, irmão, você querer receber, não. Tem que se santificar. Tem que andar nos caminhos do Senhor e obedecer a Deus. Tem que sair do erro, tem que sair do pecado. Não adianta, irmãos, nós achar que vamos receber bênção se não estiver, irmãos, obedecendo a Deus como José obedeceu. José só foi exaltado, só teve revelação de Deus porque obedeceu a Deus, porque seguiu os mandamentos do Senhor. Foi fiel ao seu Senhor, foi fiel na prisão, aleluia, e não negou o seu Deus, aleluia. Muitas pessoas, irmãos, estão querendo receber bênção, estão querendo, irmãos, ser honrado, mas anda de qualquer jeito, não obedece a Deus, não serve a Deus de verdade. Na hora, irmãos, que se levanta, qualquer coisa já vai para cima. Na hora que o diabo oferece um prato, ele come rapidinho. Aleluia. José, irmão, rejeitou. José rejeitou, irmãos. Rejeitou as oferendas de Satanás. Foi por isso que Deus estava com ele a todo instante, a todo momento. Por isso que as pessoas olharam para ele, irmãos, e viram virtude. Por isso, irmãos, que Deus usou ele, irmãos, para revelar os sonhos. Quantas pessoas, irmãos, querem dar revelação. Quantas pessoas, irmãos, querem orar e as pessoas serem curadas. Quantas pessoas, irmãos, querem pegar e o fogo cair. Porque isso não adianta, irmãos. Deus, ele dá. É dom de Deus. Mas nós também temos, irmãos, que estar em obediência. Temos que estar, irmãos, servindo a Deus de verdade. Porque servir a Deus não é de brincadeira, não. Não é de qualquer jeito, não, irmãos. A Bíblia diz aqui, irmãos, que quando José saiu ali da prisão, a primeira coisa que o rei fez, irmão, foi colocar um anel no dedo de José. Vestiu José, irmãos, de roupas de linho. Aleluia. E José, irmãos, quando ele saiu da presença do rei, ele já foi trabalhar. Ele não ficou, irmãos, se achando tal, não. Ele não ficou, irmãos, sentado no trono, não, irmão. José já percorreu o Egito inteiro. José já foi fazer o seu trabalho. Irmãos, eu quero falar para você nessa noite. Deus, ele promete bênção para mim e para você. Mas nós temos que correr. Nós temos, irmãos, que sair, não ficar acomodado. Deus não gosta de ninguém acomodado. Deus quer, irmão, você se mexendo. Não fica que... Tem uma palavra em Provérbios que fala, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Aleluia. Muitas vezes nós só queremos. Sentamos na cadeira e dobramos a nossa perna e ficamos lá. Deus, irmãos, ele não gosta de ninguém acomodado. José estava na prisão, estava trabalhando. Estava na casa de Potifar, estava trabalhando. Ele não ficou olhando pelos cantos, não. Ele não ficou churumingando. Ai, porque minha família me largou, minha família me vendeu, meu pai nem sabe se eu estou vivo. José poderia ter ficado chorando, se lamentando. Deus não quer ninguém se lamentando, irmãos. Deus quer você louvando a Deus na cova. Deus quer você louvando a Deus sendo escravo. Seja a forma que você estiver, o Senhor quer você louvando a Deus, exaltando o nome dEle e dizendo que só Ele é bom. Tem gente que só sabe reclamar. Tem gente que só sabe murmurar.
com a barriga cheia, ia na sua própria casa, na sua própria terra, e murmurando. Como é que vai receber bênçãos de Deus? Como é que vai ser exaltado por Deus desse jeito, irmãos? Aleluia. Deus quer, irmãos, pessoas que sejam corajosas. José era corajoso. Foi arrastado para o Egito. Poderia ter ficado com complexado. Não. Quando os irmãos dele chegaram lá, irmãos, para pegar mantimento, a primeira coisa que José fez foi conhecer os seus irmãos. E os irmãos de José que tinham vendido José, nem conheceram José. Olha o que é que Deus faz, irmãos. Olha o que é que Deus faz na minha e na tua vida, irmão. Deus tem bênção, tem honra para mim e para você. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Faça a sua parte, Deus vai te honrar. Seja onde for. Não sei o tempo, porque o tempo é de Deus. Mas fica firme com Deus. Fica firme com o Senhor, porque Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele prometeu e cumpriu na vida de José. Ele é fiel e vai te dar vitória. Amém, irmãos? É somente até aqui.